desse sintoma tem a depressão. Mas se a pessoa não se levantar, se a pessoa não vir para a igreja, se a pessoa não orar, futuramente esse sintoma aqui pode levar a pessoa a ter uma depressão. E aí depois que a pessoa entra numa depressão, aí fica mais difícil. Eu até comentei no culto da tarde hoje, que nem Deus consegue mudar mais. Porque agora depende da pessoa, ela se levantar e ela começar a batalhar. E aí fica mais difícil, né? Porque a pessoa que tem depressão é desanimada, é triste, é para baixo. A pessoa perde totalmente a vontade de viver. E aí fica muito difícil, porque nem Deus, ele consegue tirar uma pessoa dessa situação. É só a pessoa que tem que se levantar e ela tem que batalhar para se livrar em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que orar pela libertação de qualquer sintoma. Diga glória a Deus. Eu já preguei sobre a irritabilidade. Tem pessoas que se irritam facilmente. Qualquer coisa que acontece, a pessoa já fica irritada. E a pessoa, ela não luta para se libertar da irritabilidade. Futuramente, uma pessoa irritada pode entrar numa depressão. Está no trânsito dirigindo, alguém corta a frente, a pessoa chama da buzina, né? Sai para fora com o cabeção e ainda xinga uma pessoa irritada. Sofre de irritabilidade uma pessoa que tem um sintoma. E esse sintoma é um sintoma que pode levar a pessoa a uma depressão. E assim como eu falei outros também, hoje já é a quinta, sexta-feira. Hoje o que eu quero falar para os irmãos? Sobre o sintoma da depressão que se chama preocupação. Eu quero orar depois, meus irmãos. Eu quero orar com os irmãos que estão aqui, quero orar com os irmãos que estão em casa. E se tem alguém que sofre desse sintoma, alguém já se preocupou alguma vez na vida? Quem não se preocupou? Essa é a pergunta, né? Preocupação é um sentimento espiritual, não é de Deus. Toda pessoa que se preocupa, a preocupação anula a bênção de Deus na sua vida. Pessoa que é preocupada, a pessoa não vai alcançar a cura. Pessoa que é preocupada não vai alcançar a libertação. Pessoa que tem o sintoma de depressão, que é a preocupação, não consegue restaurar, não consegue restituir. É uma pessoa que vai ficar com uma vida derrotada. Então, nós não podemos deixar que a preocupação ela venha nos levar para dentro de uma depressão. Amém, irmãos? Nós temos que orar. É uma palavra, irmãos, assim, que é pouco discutido nas igrejas e é pouco falado no meio cristão. Mas a verdade é que tem muita gente que sofre desse sintoma que é a preocupação. É verdade ou não é? Talvez você chegou aqui nessa noite, pastor, nem me fala, cheguei aqui nessa noite preocupado. Então você sofre desse sintoma. Mas você vai orar, nós vamos orar e você vai vencer a preocupação, amém? Você vai dar espaço para o Espírito Santo de Deus ele guiar a tua vida. E se você tiver paz, se você tiver alegria no teu coração, Deus ele sempre vai te abençoar. Agora, se a pessoa é preocupada, se a pessoa ela demonstra para Deus a preocupação, por causa de uma luta que ela está enfrentando, Deus não pode fazer nada pela pessoa. Deus não consegue abençoar uma pessoa que é preocupada. Porque a preocupação é como se a pessoa, ela duvidasse da palavra. Não acreditasse da palavra, é uma pessoa incrédula. E Deus não abençoa os incrédulos. Deus vai abençoar aqueles que confiam em quem? Aqueles que confiam nele. Aqueles que estão na luta, estão na batalha, meus irmãos, mas são aquelas pessoas que estão em paz. Diga glória a Deus. Quem consegue ter essa paz aí em nome de Jesus? Tu consegue? Você é aquela pessoa que deita na tua cama de noite, você dorme ou você fica acordando 10 vezes na noite para botar a mão na fechadura da casa para ver se está fechado? É preocupação. E não pode. Você tem que deitar na tua cama e você tem que dormir a noite inteira bem em nome de Jesus. Amém? E levanta de manhã, vai para o teu trabalho, faz as tuas coisas, e assim Deus ele vai te abençoando. Diga glória a Deus. Imagina aqui, irmãos, suponhamos, eu já vou ler o texto aqui da Bíblia, mas suponhamos assim que você conhecesse, algum dia um familiar teu, ou vamos falar assim, um amigo, algum conhecido teu que foi consultar, uma consulta médica. E essa pessoa que é conhecida tua, ela estava preocupada, ela estava sentindo uma dor do corpo, e ela se queixou para ti dizendo, eu não aguento mais essa dor na coluna. Um exemplo só. Eu estou com uma dor no peito, a pessoa diz assim, a pessoa diz, eu vou consultar. Você até orienta a pessoa para ir consultar. Aí a pessoa vai consultar, chega lá, o médico então faz uma bateria de exame,
E lá nos exames, quando o médico vai dar o diagnóstico para essa pessoa, está parecendo que a pessoa tem uma enfermidade mortal. E o médico diagnostica a pessoa, ó fulano, apareceu aqui um tumor. Apareceu aqui no teu exame, fulano, ó, uma enfermidade. E essa enfermidade eu tenho que dizer para ti, isso aqui pode te levar à morte. Veja bem, primeiro sintoma que a pessoa vai sentir na hora vai ser o sintoma do medo. Porque todo mundo tem medo, ninguém é de ferro, é verdade ou não é? Todo mundo vai ter medo. Imagine você receber uma bomba dessa na mão, você vai tremer a perna na hora, essa é a verdade. Só que o que acontece, meus irmãos? Quando a pessoa sai do consultório médico, suponhamos que é essa pessoa que você conhece, aí a pessoa lá na cabeça, a pessoa já fica pensando, e agora o que é que eu vou fazer para mim conseguir me libertar dessa enfermidade? Qual é o médico que eu vou pegar? Qual o consultório que eu vou consultar? Qual é o hospital que eu agora vou me tratar? Qual é o remédio? Dinheiro para mim comprar remédio, dinheiro para mim fazer essa bateria de exame. A pessoa fica com a cabeça dela pensando, é verdade ou não é? Pensando em tudo aquilo que seria necessário para ela conseguir enfrentar aquela enfermidade mortal. E toda pessoa que age assim, é uma pessoa que ela demonstra que sofre do quê? Da preocupação. E Deus, ele não abençoa quem sofre da preocupação. Por mais que a pessoa esteja enfrentando uma enfermidade, por mais que a pessoa esteja passando um problema familiar, por mais que a pessoa esteja passando um problema financeiro, Deus não quer que a pessoa o quê? Que a pessoa se preocupe. Deus, ele quer que a pessoa fique sentada em paz, deite de noite, durma, de manhã levanta, vou batalhar, porque Deus é comigo. Amém, irmãos? Aí é essas pessoas que Deus vai o quê? Que Deus vai abençoar. Então você tem que batalhar. Escuta o pastor, se você sofre desse sintoma da preocupação, nem me fala, pastor, agora eu vim do médico, cheguei aqui, pastor, só pela misericórdia de Deus, tu está preocupado. E é a preocupação que vai tirar a bênção que Deus tem para você. Show preocupação, joga para fora e diz assim, show preocupação, sai da minha vida. Passa a mão na tua cabeça, que nem João Batista diz, e diz assim, ó, sai da minha vida, né? Vai embora preocupação. É isso que Deus, ele quer que o homem de Deus, a mulher de Deus, eles venham no momento da batalha agir através da fé. Então não aceite a preocupação. Eu não sei qual é a tua situação hoje. Eu não sei se você chegou aqui, pastor. Eu cheguei aqui, pastor Adilson, passando batalha. Eu estou passando por um monte de luta e foi Deus que me trouxe aqui. Glória a Deus. Mas você tem que sair daqui hoje aliviado. Você tem que sair hoje daqui com a paz de Cristo, amém? Deita na tua cama, dorme, faz uma oração, pede proteção para Deus, mas não deixa o diabo martelar a tua mente, não deixa Satanás martelar o teu pensamento. Você é uma pessoa de Deus, a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca, ele não tem poder para tocar. Por mais que você esteja na luta, pastor, mas me dói a perna, dói a coluna, é a cabeça, é os olhos, o ouvido, não tenha medo. Isso aí veio para glorificar o nome de Deus. Que isso não venha tirar a tua paz, não venha te trazer a preocupação em nome de Jesus, amém? Aí eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo de número 6, só para a gente abrir um pouquinho o entendimento aqui. Depois nós vamos fazer uma oração e Deus vai nos ajudar a gente se libertar dessa preocupação. Mateus capítulo 6, meus irmãos, versículo de número 27. Quem está entendendo até aqui o que o pastor está pregando? Estão entendendo, irmãos? Não aceita a preocupação. Estraga o carro ali, quando vê a pessoa fica pensando, mas como é que eu vou arrumar dinheiro para arrumar o meu carro? Está preocupado. Preocupação é uma coisa que ninguém dá bola, mas é um sintoma de depressão. Pode levar a pessoa a entrar numa depressão profunda se a pessoa não se levantar e tratar isso. Então não aceite isso, amém? Por mais difícil que seja a tua luta, meu irmão, minha irmã, por mais dificultoso que esteja sendo você passar essa batalha, confia em Deus. Escuta o que o pastor está dizendo, coloca isso nas mãos de Deus, não queira carregar esse fardo. Deixa o Senhor cuidar desse teu problema, dessa luta. Ele é fiel, amém? Mas você não pode, você tem que deitar e dormir, descansar. Senão quando vê vir dor de cabeça, estresse, dor no corpo, dor nas pernas, ansiedade, aí entra numa depressão e vai fazer o quê? Nem Deus consegue tirar a pessoa de lá mais. Não deixa a preocupação te levar a uma depressão. Tu tem que vencer a preocupação.
Vamos ver o que Jesus disse aqui, ó. Mateus capítulo 6, versículo de número 27, meus irmãos. Mateus capítulo 6, versículo de número 27. Diz assim: os irmãos acharam o nome de Jesus? Então olha o que diz aí, ó. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Uma pergunta que Jesus está fazendo. Qual de vós? Por mais que vocês tenham muitos cuidados, qual de vós, né? Está falando ali, qual de vós, com todos os seus cuidados, tudo aquilo que vocês procurar como estratégia fazer, para tentar vocês aumentar a altura de vocês, qual de vós, com todos os seus cuidados, vão conseguir acrescentar um côvado à sua estatura, à sua altura? Alguém consegue fazer isso? Ninguém consegue fazer isso. Porque o único que pode fazer o ser humano ele crescer em estatura é quem? É Deus. O único que pode curar uma pessoa de um câncer é quem? É Deus. Mas às vezes a pessoa que está com câncer, irmãos do céu, essa pessoa enlouquece, ela fica preocupada. E aí a pessoa começa a correr de atrás de tudo que é lugar, médico, consultório, aonde digo para a pessoa, ela vai e faz isso, faz aquilo e coisa e tal. E a pessoa procura com todos os seus cuidados resolver aquele problema de saúde. Mas Jesus disse assim, que ninguém com todo o seu cuidado pode resolver algum problema. Ele está dizendo que a maioria das pessoas que procuram, através desse cuidado, resolver o seu problema, são as pessoas que sofrem da preocupação. São as pessoas que ficam correndo atrás. Eu vou no médico do tal e tal, me falaram que é um bom médico. Não, eu vou lá no seu Pedro, vou lá no Mateus, porque me falaram que é bom. Com todo o cuidado que a pessoa tem para tratar aquele problema que ela quer, é impossível essa pessoa resolver o problema. Mas a pessoa, ela age assim porque a pessoa sofre de quê? De preocupação. Porque toda pessoa que sofre de preocupação, ela começa a ficar endoidada. Começa a correr de atrás, vai para o Facebook, vai para a internet, vai para o Google, pede conselho para o fulano, para o tio, para o Beltrano, e agora o que eu faço, para onde que eu vou? A pessoa, ela tenta de todas as formas, com seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, tentar alcançar a cura de um câncer, tentar alcançar a cura até de uma gripe. Todo o cuidado da pessoa. Mas a pessoa age assim, porque é uma pessoa que sofre da preocupação. Porque se a pessoa, ela não sofresse do sintoma da preocupação, e eu não estou dizendo, irmão, que você não tem que procurar um médico, eu não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que é errado você ir atrás do médico por causa do quê? Da preocupação. Agora, quando você é uma pessoa que confia em Deus, quando você é uma pessoa que congrega, é uma pessoa da fé, é uma pessoa que lê a Bíblia, é uma pessoa que tem comunhão com Deus, você pode procurar o médico que você quiser, porque você vai estar o quê? Em paz. Você vai estar tranquilo, você sabe que quem vai fazer a obra na tua vida é quem? É Deus. Pastor, é Deus que vai acrescentar um côvado à minha estatura. É Deus que vai me curar dessa gripe, pastor, que eu não consigo me livrar, já faz mais de mês. Pastor, essas febres que eu tenho no meu corpo, é Deus quem vai me curar. Eu até vou procurar um bom médico, vou procurar isso, mas pastor, eu vou estar em paz. Quem vai cuidar da minha vida é Jesus. Aí você é uma pessoa, meu irmão, que você mostra para Deus que você não sofre do quê? Da preocupação. Aí você mostra para Deus que você não sofre da preocupação. E Deus, ele olha para você e Deus diz assim, ó, esse meu irmão aqui, essa minha filha aqui, esse meu filho aqui, ó, é uma pessoa da fé. Esse aqui está passando a maior batalha, essa aqui está passando a maior batalha, mas eles não estão enlouquecidos, não estão indo de atrás, não estão correndo, não estão preocupados, são pessoas que confiam em mim. E a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, eles serão como Monte Sião, que eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Então eu vou confiar em Deus, e Deus olha para mim, vê a confiança, e Deus passa a me abençoar. Agora, se Deus olhar para você, e Ele vê que você está preocupado, correndo atrás de alguma coisa para resolver um problema de saúde, para resolver um problema financeiro, para resolver um problema conjugal, para resolver um problema familiar, se Deus ele vê que você está indo de atrás por causa da tua preocupação, Deus não pode fazer nada por você. Porque isso, a preocupação, irmãos, ela anula a fé.
A preocupação é um sentimento, é uma emoção que a pessoa tem que anula o agir de Deus. Então, o que o pastor está dizendo? Que nós temos que se libertar da preocupação, amém, irmão? Diga para essa irmã do seu lado, para esse irmão, se livra da preocupação. Diz para essa pessoa aí, se livra da preocupação, amém, meus irmãos? Não aceite isso. Mas pastor, e os demônios? Mas demônio, Jesus já venceu tudo, meus irmãos. Mas pastor, eu tenho medo nas madrugadas, vem aquele pesadelo, vem aquele pânico, começa a chacoalhar minha casa, manda para o inferno esses demônios. Aniquila eles como Jesus aniquilou, amém, meus irmãos? Mas não fique preocupada, mais uma noite, será que eu vou ter insônia? Mais uma noite, será que vai me doer o pé? Mais uma noite, será que vai me doer a perna? Será que a minha coluna vai começar? Para com isso. Joga fora essa preocupação, amém? Porque toda pessoa que sofre desse sintoma, além dela não conseguir ver Deus agir na sua vida, na vida própria dela, futuramente essa pessoa entra numa depressão. E depois que entrar numa depressão, se joga de cima das pontes, porque eu digo para os irmãos, eu já praticamente entrei dentro de uma depressão. Estava com a minha vida toda destruída quando eu cheguei na igreja, devendo em tudo que era lugar, problema de saúde, tinha emagrecido, problema judicial. Os obreiros chegavam, meus irmãos, e botavam a mão na minha cabeça e mandavam, sai demônio, demônio. E eu com a minha cabeça explodindo, preocupado, como é que eu vou pagar as contas? O que eu vou fazer com a minha menina agora, pequenininha, eu não tenho dinheiro. Estava com a cabeça, parecia um enxame de abelha. Olha a situação, irmão. Mas depois que eu conheci a palavra, eu aprendi a descansar em Deus, amém? Não que eu não fosse pagar minhas dívidas, pelo amor de Deus, né? Tem que pagar as dívidas. Mas eu entendi que quem ia fazer a obra na minha vida era, eu vou descansar. E quando você entende isso, meus irmãos, Deus passa a te abençoar. As dores desaparecem. O diabo não tem mais poder contra a tua vida. Mas se você ficar teimando, ficar se preocupando, correndo atrás das coisas, achando que você é Deus, Deus não consegue fazer nada por você. Então, tem que orar. Se alguém sofre da preocupação, nessa noite você vai beber o sangue do Cordeiro e você tem que sair daqui com a tua vitória, amém? Muda a tua vida. A partir de hoje eu vou colocar tudo nas mãos de Deus. Todas as minhas preocupações, pastor, eu vou entregar nas mãos de Deus, porque Deus, Ele é fiel e Ele vai me honrar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Eu vou te dar um exemplo aqui, Marcos capítulo 5, mas eu poderia falar da Ana. Quem é que já ouviu falar da Ana também? Meu Deus, a Ana era o quê? Ela não era preocupada, aquela mulher? Aflita, angustiada, amargurada, mas não era só isso, ela era preocupada, mas por quê? Porque ela não podia gerar filho. Ela era estéril, Deus tinha impedido ela de gerar filho. Tinha cerrado a madre, a Bíblia diz. 1 Samuel capítulo 1, depois você confere em casa. E a Ana ficava irritada, irmãos, tudo que era sintoma de depressão a Ana tinha. Irritada, amargurada de coração, com raiva, com ódio, e ainda os outros ficavam perturbando ela. Mas ela era preocupada, porque o tempo estava passando e ela não conseguia gerar um filho. Quanta mulher por aí fica preocupada porque está numa idade e acha que nunca vai gerar um filho. Se você não se libertar da preocupação, Deus não faz a obra. Talvez tenha gente em casa até ouvindo essa palavra. Gente que quer ser mãe, mas toda hora fica preocupada. Eu vou pegar um conselho aqui, um conselho lá, porque vão me dar. Isso é tudo falta de fé. Pessoa que age assim é pessoa que não crê na palavra. Agora, quem crê na palavra vai orar, vai se consagrar, vai vir na igreja, vai ter comunhão com Deus, porque a pessoa sabe que quem vai fazer a coisa acontecer é Deus. E essas pessoas Deus abençoa. Amém, meus irmãos? Não sei nem por que eu fui falar isso, mas se eu falei foi porque Deus permitiu. Diga glória a Deus. Marcos capítulo 5, eu vou dar esse exemplo para você aqui, é o versículo de número 25. Vocês conhecem a história da mulher do fluxo de sangue, né? Diz assim, ó, Marcos 5, 25. Diz assim, ó, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Aí olha o 26. E que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então, ponto, né? Então, veja bem,
Quantos anos primeiro essa mulher aqui, ela tinha uma enfermidade. Essa mulher não era feliz. Aonde ela chegava, perdoe pela palavra, tá? As pessoas não paravam quietas, porque era um cheiro insuportável. Ninguém queria ficar perto dessa mulher. Então essa mulher aqui, ela sofria até de preconceito. Era uma mulher triste por dentro, amargurada. Mas o que o pastor quer dizer? Durante 12 anos da vida dela, ela ficou batendo de porta em porta, tentando achar que alguém resolveria o problema da enfermidade dela. Ela ia no médico, meus irmãos, o médico dava receita para ela, vai lá e compra os remédios. Tomava os remédios, dava nada certo. Passava um tempo, eu vou lá no médico, no outro médico, ia lá, o médico metia receita nela, ia lá, pá, gastava dinheiro. Nessa brincadeira, essa mulher, ela ficou 12 anos enrolada com o quê? Com a medicina. E por que essa mulher agia assim? Porque dentro do coração dela existia o quê? Uma preocupação. Ela queria a qualquer custo, a cuidado dela, tentar achar alguém que resolvesse o problema dela. Só que o que o pastor acabou de ler antes para você de Jesus? Que por mais que a pessoa, com todo o seu cuidado, ela tente acrescentar um côvado da sua estatura, ela vai conseguir? Não consegue. Por mais que a pessoa, com todo o seu cuidado, pegar um bom médico, correr aqui, pegar um bom consultório, todo o seu cuidado que ela fizer, para ela tentar acrescentar um côvado, alcançar a cura, Jesus disse que não vai conseguir. Por que ele está dizendo isso, meus irmãos? Porque a maioria das pessoas que agem assim, são as pessoas que sofrem da preocupação. E a preocupação anula a bênção de Deus. Não é procurar o médico que é errado. A questão é que as pessoas procuram o médico porque elas estão preocupadas. Tem algo no corpo da pessoa que não resolve. Tem uma hemorragia no corpo dessa mulher que não resolvia. Todo dia aquilo ali era uma hemorragia, não parava, era sangue toda hora. Imagina, toda hora tinha que estar tomando banho, toda hora ela tinha que estar se higienizando. Irmãos, é uma coisa que ninguém quer viver, essa é a verdade. Claro que eu estou te dando o exemplo da mulher que tinha uma hemorragia, mas quantas outras pessoas sofrem de diabetes, colesterol? Quantas pessoas que não dormem por causa de pressão alta, pressão baixa? Quantas pessoas que às vezes estão com problema financeiro e agem como essa mulher? Tem gente que aumenta a carga de trabalho, trabalha no emprego, trabalha no outro emprego, vai para outro emprego, faz hora extra. Meu Deus, a pessoa já não aguenta mais. Todo o cuidado que a pessoa está tendo para tentar acrescentar um côvado da sua estatura, não vai dar em nada. Porque o único que pode acrescentar um côvado da estatura de uma pessoa é quem? É Deus. O único que pode, meus irmãos, curar uma pessoa completamente uma enfermidade, pelo menos eu creio que é Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele é médico dos médicos. Eu não estou desmerecendo os médicos, porque eu sei que às vezes tem psicólogo que fica assistindo a mensagem. Inclusive, esses dias teve um que me criticou, porque entra um pouco na área da psicologia e da psiquiatria quando fala da depressão. Mas eu estou falando uma palavra da fé e respeito. Eles têm as técnicas deles lá para livrar a pessoa de uma depressão, para livrar a pessoa da preocupação, e que Deus abençoe. Mas eu creio na palavra de... Quem é que crê na palavra de Deus? Eu creio, porque Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente conhece a verdade, meus irmãos, é a verdade que nos liberta, amém? E qual que é a verdade de hoje? Que você não pode sofrer desse sintoma que se chama preocupação. Escuta o que o pastor está dizendo. As pessoas levam na brincadeira. Elas não batalham pela vida espiritual. Aí depois, lá na frente, pagam um preço. Mas como isso? Eu estive sempre na igreja, mas não mudou o seu jeito de ser. Não houve uma mudança de nova criatura. Os pensamentos da pessoa continuaram o mesmo. A pessoa continua incrédula, duvida que Deus pode restaurar, que Deus pode restituir, que Deus pode abrir uma porta de emprego, duvida que Deus pode fazer os caroços do corpo sumir. A pessoa duvida, é incrédula. Está na igreja, mas ela continua agindo como uma velha criatura, preocupada, aí corre atrás, né? Para tudo que é lado, para tentar resolver os seus problemas. E Deus está aqui, ó, doidinho para abençoar a pessoa. Então, coloca Jesus em primeiro lugar na tua vida, amém, meus irmãos?
Coloca Jesus em primeiro lugar na tua vida. Descansa em Jesus, para de se preocupar. Ah, pastor, mas não está vindo cliente. Quem vai enviar cliente é Deus. É Deus quem envia cliente. Mas Deus, Ele quer que você sente e que você tenha comunhão e você tenha paz com Ele. É isso que Deus, Ele quer. Não foi assim com a mulher do pouco de farinha, um pouco de azeite? Quando o profeta foi falar com ela, o profeta diz assim: mulher, dá um pouco de água para beber, me dá um pedaço de pão para mim comer, que eu estou com fome. Essa mulher disse o que para o profeta? Vive o meu Senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa, e eu vou preparar um bolo para mim e para o meu filho comer, e nós vamos o quê? Nós vamos morrer. Mas daí o profeta diz para ela: mulher, faz primeiro para mim, porque lá na palavra de Deus diz que da panela a farinha não vai faltar e da botija o azeite não vai faltar. Assim diz o Senhor. Aí o que aquela mulher fez? Ela obedeceu a palavra. Ela fez primeiro para o homem de Deus. E a Bíblia diz que durante 3 anos, meus irmãos, Deus não tinha enviado chuva para a terra, mas Deus sustentou aquela mulher durante 3 anos, sem ter chuva na terra. Por que Deus não pode abençoar um crente durante 3 anos que falta chuva na terra? Deus pode, mas fica uma semana sem chover, já estão tudo preocupados, né? Aí o agricultor já está preocupado, que planta soja, que planta trigo, já está preocupado. Todo mundo está preocupado. E agora, pastor? Como é que vão enviar as carretas, alimentação? O que eu vou fazer, meu Deus? Vai terminar a comida? Todo mundo preocupado. Olha que obra do diabo. Aonde que está o povo de Deus? Aquele povo como Isaac, que plantou numa terra seca, e diz que no mesmo ano ele colheu 100 medidas a mais do que ele plantou. Aonde que está esse povo da fé? É esse povo que Deus ele quer ver, amém? Só que para a gente ser povo de Deus, nós não podemos sofrer da preocupação. Então, tem que orar pela tua libertação, amém, meu irmão? Eu não sei qual é a tua luta que tu enfrenta, mas se você descansar em Deus a partir de hoje, é dias agora, você já vai ver as portas se abrir. Então, uma questão de dias aqui, você já vai ver o que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Vai lá para Filipenses para nós encerrar então. Filipenses. Pastor, o senhor não terminou a história da mulher do fluxo de sangue, mas precisa, todo mundo conhece a história. Mulher foi curada ou não foi? Foi curada pela medicina ou por quem? Por Jesus? Por Jesus, meus irmãos. Aquela mulher diz: eu não quero mais essa porcaria de preocupação na minha vida, chega de correr atrás de médico. Eu vou agora tocar nas vestes de Jesus. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Por que Jesus não pode fazer uma semente numa terra seca dar fruto? Ele pode, mas não pode haver preocupação. Filipenses, capítulo de número 4. E aí nós vamos fazer a nossa oração da fé. Atendi hoje um casal aqui na igreja, não vou falar o nome, de repente eles podem estar assistindo, mas não é nada de mal. Vou fazer uma consulta agora, ontem, foi uma coisa assim, aqui num lugar aí. Chegou lá, quando entrou para dentro, ela já entrou mancando no consultório, assim. Estava com uma dor na perna terrível, essa irmã. Quando ela chegou no consultório, a doutora olhou para ela e disse assim: a senhora é muito velha, não tem mais cura para a senhora. O médico falou isso. Aqui, estou falando para os irmãos. A senhora tem 76 anos de idade e ressonância magnética só para queimar dinheiro, minha senhora. Se conforma com a tua situação, tem um remedinho para aliviar a sua dor e não passa disso aí. Irmão do céu, essa irmã saiu de dentro do lugar aqui, de cabelo em pé, chorando, desesperada, até não querer mais. Quando ela chegou na igreja, eu disse assim: para de chorar, minha irmã. Isaías 53 diz que Jesus ele levou todas as tuas dores e as tuas doenças. Acredita na palavra, minha irmã. A senhora enxugou as lágrimas, ela disse assim: pastor, eu creio nessa palavra. Eu não sou uma mulher doente, eu não vou morrer com essas dores no meu corpo. Jesus já me curou dessas dores. Olha a atitude da pessoa. Mas às vezes até numa consulta médica abre o teu olho, porque depois tu vai para casa e não dorme mais. O fulano vai dizer que tua dor nas costas